Fala, minha gente! Mais uma edição do seu podcast Pinga Fogo, podcast de política do portal Mundo BA. Estamos juntos mais uma vez com aquela velha novidade de sempre para você acessar o nosso portal mundoba.com.br para ficar informado das coisas da política, da Bahia, do Brasil, do mundo. Fique muito bem informado e aqui no nosso canal você já sabe, curta, compartilhe, comente, não é? Faça esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis. E hoje temos aqui mais uma vez um convidado de garbo e elegância nesta nova edição do Pinga Fogo, não é? Fazendo jus ao nome Pinga Fogo, que ele conhece muito esse Pinga Fogo. Temos aqui o líder do governo na Câmara Municipal de Salvador, vereador no 4º mandato, não é? Meu querido Kiki Bispo do União Brasil. Não vou dizer que você é da federação ainda não. Você é da União Brasil. Vereador, muito boa noite. Alegria tê-lo aqui no nosso Pinga Fogo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os amigos do Mundo BA. Mundo BA. Pois é. Projeto novo que já chega grande, chega tratando de todos os assuntos de política, política de qualidade. E está aqui hoje nesse podcast é fundamental para a gente possa falar um pouquinho da nossa rotina na Câmara, Sim. do qual você conhece bem, daquilo que a Prefeitura tem proposto para a cidade. Falar como um todo, né, falar com o cidadão. Acho que é importante a gente fazer essa interface. E esse podcast, com certeza, ele vem para criar raízes com o nosso povo. É verdade. Agora, cumprimentar os coleguinhas, vocês me perdoem, meus santos, mas primeiro os convidados, né? Se fosse por uma questão de idade, Fábio seria o primeiro, mas como é uma questão de localização geográfica, Rômulo Faro, editor do Mundo BA. Como está Vossa Senhoria? Tudo bem? Prazer recebê-lo novamente. Obrigado, Matheus, o vereador Kiki Bispo, que aceitou nosso convite. Fábio Lima está aqui com a gente mais uma vez. E a você que nos assiste, que nos ouve, muito obrigado por nos dar essa moral. Vamos para mais uma edição do nosso Pinga Fogo. Hoje, Kiki Bispo vai, né, Matheus? A gente lembra aí, está bem fresco ainda na memória, algumas considerações da vereadora Aladilce Souza, na nossa edição passada, líder da bancada da minoria lá. Inclusive, viu, Kiki, eu já vou adiantar aqui, Aladilce disse... Aladilce disse que a gente sempre condena Eu isso. sempre me policiar para não escrever, né? Aladilce falou, viu, vereador, que há um debate com o senhor aqui no Pinga Fogo. Não foi, falou que topa. Não, vamos chamar vamos aqui, fazer pode fazer um debate. A mesa é grande, dá pra mandam. fazer. Mas agora, Fábio vai dar uma palavra. Ah, Fabinho, ele não gosta de Fábio. Não gosta de Ele Fábio, gosta Fabinho. de tudo no diminutivo, inho. Ainda bem que meu salário ele paga no aumentativo, ão. E aí, Fábio Tá vendo Lima? aí? Tem tudo até bem? aumento depois desse elogio. Eu espero, tá gravado. Depois você se vire aí. Não disse de quanto nem quando. E aí, Fabinho, tudo bem? Obrigado, gente. Obrigado, Matheus. Eu sei que você se emocionou com a visita do nosso amigo Kiki aqui, por isso que trocou tudo, trocou as ordens. Não, Esqueceu mas- do coleguinha Rômulo. Não esqueci, não. É porque a ordem agora é primeiro convidada, né? Quando você chega em sua casa, você vai falar primeiro com sua mulher que tá lá dentro ou com o convidado? Complicou. Você Rapaz. botou minha mulher aí no meio e complicou, né? Mas tudo bem, gente. Obrigado aí pelo convite aqui. Vocês dois também de estar Você participando. não precisa aqui. de convite, você já é da casa. Eu sou um homem modesto, humilde. Mas obrigado aí. Obrigado, Kiki, por estar aqui conosco. Assim, Kiki, que além de ser um grande político experimentado, é um amigo e satisfação em tê-lo aqui. Rômulo, obrigado mais uma vez. Teteu, segue no comando. Tamo juntos. Kiki, que é filho do meu querido doutor Everaldo Bispo, grande vereador. Figuraça. Referência, figura marcante na Câmara de Vereadores. Faz parte de uma velha guarda que a gente se lembra com saudade, né, Com Kiki? certeza. Eu viro e mexo aqui, eu tenho esse privilégio de sempre ligar. Meu pai me orienta aqui qual é o melhor caminho, que a experiência, a tranquilidade que ele tem, né, que ele passa, é fundamental para poder nos dar direcionamento na Câmara Municipal, sobretudo nessa função de ser líder do governo, que não é uma missão fácil. É verdade. Rômulo Faro, comece, por favor. Pois é, Kiki. Vamos começar por 2026? Bora, onde você quiser. Estou aqui à disposição. Pronto. E já aceitando de prontidão o convite de Aladilce. Tá aceito? Né? Ó, Aceito, vamos faço questão. Vamos marcar.
a Dilce disse, né? Então, ela parece que tá sempre no ramais, ela tira pra tudo que é lado. Não é mais? Essa dá um bom corte, Então, viu? Dá um bom corte. Estou aqui à disposição para gente fazer um debate direto, franco e Antigamente, aberto. vereador, tinha uma expressão aí que a gente de imprensa de política falava muito metralhadora giratória, né? Nunca mais eu ouvi. É, Pois nunca é. mais falou, não. Mas Se bem que o povo usa muito disparou, sem ter uma arma. disparou, é Disparou. verdade. É bem ela disse nesse perfil e tal. É, né? Nada melhor que um debate tete a tete para É tirar bom, todas é as bom. dúvidas. Mas me diga uma coisa, aí é verdade mesmo que o nome de Bruno Reis está ganhando força, rapaz, para 2026 já? Olha, rapaz, Bruno Reis, ele é um prefeito popular, simples, prefeito que herdou a gestão de Neto, de 8 anos o melhor prefeito do Brasil. Naturalmente, cada um com seu estilo, com seu jeito, mas eu tenho falado sempre que na política eu não me recordo, talvez poucas são os exemplos, de uma fidelidade, de uma lealdade que Bruno tem em relação a CM Neto. Então, isso é o primeiro ponto. Perceba aí o esforço que Bruno fez, sobretudo na eleição de 2022. Parecia que a eleição era de Bruno Reis, né? A forma como ele se empenhou, não só na capital, mas também usando toda a expertise que ele tem no interior, o contato que ele tem. E quis o destino que não fosse daquela vez, mas você vai fazer uma leitura muito, muito objetiva dos números. Neto perdeu a eleição por 2% do voto. E olhe, é claro, fazendo a meia-culpa, cometendo alguns equívocos que, claro, que a gente só enxerga depois da eleição. Equívocos esses que eu tenho certeza que ou eles serão diminuídos ou chegarão a zero, né? Porque a gente aprendeu com os equívocos. E, claro, também tem outros aspectos nacionais que estão aí por acontecer. A exemplo da gestão do presidente Lula, que teve 71% dos votos na Bahia em 2022. Ora, eu não enxergo ele com esse patamar mais. E cada dígito que ele tem a menos, pode ter certeza que isso vai contribuir de forma favorável ao nosso candidato, que é a Semineto, né? Neto está no interior, Neto está andando, Neto está rodando, Neto está conversando com a Bahia. A Bahia tem sofrido muito. Naturalmente, o desgaste de um governo que já se chega aí a 20 anos de gestão, você tem um desgaste administrativo. E aí, do ponto de vista pessoal, o governador Jerônimo Rodrigues ele não conseguiu imprimir uma marca na gestão do governo dele. Perceba que nos outros dois momentos, e eu gosto muito de fazer essa análise, Matheus, Fábio e Rômulo, porque todos os dois ex-governadores do PT, tanto Jacques Wagner como Rui Costa, na sua reeleição, eles já estavam disparados, né? A pesquisa de momento, ela de fato ela é verdadeira, porque o governador Jerônimo Rodrigues está muito mal avaliado na sua gestão. De um governador que está na cadeira, de um governador que não é mais desconhecido, de um governador, né, que tem um presidente Lula, que a campanha dele ele não dizia mais outra coisa, senão eu e o presidente Lula, eu e o governo Lula, nós vamos resolver o problema da Bahia, e na prática isso não está acontecendo. Até mesmo porque que o próprio governo federal ele é muito ruim, e sobretudo naquilo que lhe é mais caro, que é a questão econômica, a questão de ajudar o pobre, a questão de você criar programas sociais para poder desenvolver o nosso Estado. E aí a gente faz uma análise, um recorte nesses últimos, talvez, 16 anos de governo federal do PT. O que é que a Bahia melhorou de fato? As BRs todas duplicadas no Nordeste inteiro, a Bahia não. Que amizade é essa? Que relação é essa que não contribui em nada para desenvolver a Bahia? Sobretudo a pobreza. A Bahia é muito pobre. A Bahia sofre muito com a seca, com a falta de indústria, com a falta de desenvolvimento econômico, com a falta de escolaridade. Um governador que prega a aprovação automática, isso é a falência da educação. Isso é negar todos nós aqui, né? Eu, pelo menos, estudei a minha vida inteira, aprendendo com meu pai, Matheus, dizendo que o único caminho de eu crescer na vida era através da escola. Imagine se... Educação. Da educação. Imagine se naquela oportunidade... que eu tive de 2 momentos, viu, Fábio? O momento que eu estudei da metade para frente, a metade para trás eu era meio banda voou. Se na época que eu fosse... Todos nós em algum momento, né? Imagine se naquele momento que a gente era ali, banda voou, você tivesse uma aprovação automática. Com certeza hoje eu não estaria advogado, eu não estaria, né, de fato preparado, não estaria com senso crítico. O homem de Castelo O Branco. homem de Castelo Branco, né? Me parece que é isso que falta, né, sobretudo no Nordeste, é você desenvolver o lugar para que o povo possa entender melhor os gestores que nessa caminhada ainda aí, que ainda sobre 26,
Eu não sei se o Matheus ainda vai perguntar alguma coisa Quero, o Fábio quero. também. Mas o senhor falou de 2%, né? Realmente, nós saímos, Matheus, eu e outro colega, a gente parou a produção do segundo turno, já 3 horas da manhã, né? E a Semineto ganhou de Jerônimo em todas as zonas eleitorais de Salvador. Todas. Todas. Nenhuma Jerônimo ganhou, nenhuma. Isso. Todas a Semineto ganhou. Isso. Aí a gente falou em uma edição passada de cidades pequenas, onde o PT, Jerônimo e Cia, né, dominam e tal, que é uma dificuldade para a Semineto, onde não tem aliado, que ele tem essa facilidade com cidade grande. Agora, ainda assim, Kiki, a gente observa, eu não sei como é que está aí, qual é o planejamento dele, né, para conseguir chegar nessas cidades, mas a Semineto tem uma perda significativa aí, na teoria, né, uma perda teórica, que é Camaçari com a volta de Caetano, né? Qual é a estratégia para reverter? Aí tem alguma outra cidade grande no radar? Olha, eu diria que nós precisamos criar as gorduras, né, nas grandes cidades. Ganhamos em todas. Salvador, você fez uma leitura interessante, mas nas grandes cidades, né, talvez só tenha perdido em Jequié, e por um índice muito pouco, muito pouco. Foi isso. Agora Jequié é surpresa, porque Zé Cocá é aliado dele. Zé Cocá, Pois é, e assim, e foi muito pouco a diferença. Mas do mais, a regra foi a gente ganharmos em todas as cidades grandes. Feira de Santana tá meio balançado, né? Zé Ronaldo, pelo menos por enquanto, não tá muito... E outra coisa, ainda tem Luiz Eduardo, que o menino lá, Júnior Marabá, disse que não vai levantar o bracinho de Neto, não. Pois é, assim, o prefeito, claro que é importante, a gente não está negando, é importante um prefeito, mas tem lugares, imagine, o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, de um território basicamente voltado para a direita. Não, Quem tá totalmente. Quem está dizendo Diria não sou eu, quem mais, tá dizendo que os diria mais, É para histórico da extrema cidade. direita. Para a extrema direita. Devido à Do divisa agro. ali com Goiás, Goiás, exatamente. né? Então, será que ele está no caminho certo? Será que ele não está cavando, né, o próprio enterro político dele? É isso que tem que ver. Então, mais do que isso, eu acho que nós precisamos tocar o coração do povo, né? Nós precisamos fazer o dever de casa, continuarmos nessa pegada de termos uma votação expressiva nas grandes cidades, mas precisamos descer literalmente as pequenas e as médias cidades, é quem acaba decidindo. Exatamente. Né? Neto tem que fazer esse dever de casa, ele tem feito, de ir conversar com as pessoas, de poder descer no simples, de falar mais olhando nas pessoas, de ir nos programas de rádio do interior, falar com o povo cidades do interior, pequenas, exatamente. cidades pequenas, e, claro, aliado com outros fatores. 417 cidades, né? Exatamente. Também já tem. Porque É. tem uma coisa, viu, meu querido Kiki, Rômulo, Fábio e você que nos assiste, nos dá o prazer da sua audiência, onde quer que esteja no mundo, porque o YouTube é bom falar pelo YouTube, porque você está no mundo, você pode estar no Japão e tá vendo aqui Perfeito. nossa bagaça. A história é o seguinte, a gente não doura muito a pílula, não. A história é o seguinte, e a gente falava isso no primeiro episódio. A questão é essa. Venha cá, seu Zé, lá de Xorroxó, que tem obras do governo do Estado. Ah, o governo do Estado não faz. Tem muita coisa que não faz. Mas vamos jogar na real. Poço artesiano. Sistema de abastecimento de água. Luz elétrica. O cara chega. Vou votar em quem fez isso pra mim. Qual é a dificuldade de Neto? Quem não tem mandato, quem não tá com a máquina na mão, vende terreno na lua, como diz meu querido amigo Rômulo Fábio. Perfeito. Vende terreno na... Como é que faz pra reverter isso? Porque o cara diz assim, pô, eu prefiro votar no cara que fez aqui a cisterna do que no outro que tá chegando aqui e dizendo que vai fazer. Como é que reverte isso, Pronto. Kiki? Esse é o nosso discurso, essa é a nossa principal função. Eu diria que é a indústria da seca, a cisterna, né? Você não tem mais o carro-pipa, mas você chega com uma cisterna. Só mudou o modus operandi de você levar água para o sertanejo pobre. Mas a gente precisa ter um discurso, chegar para eles assim, isso é muito pouco. Em 20 anos, você ganhou muito pouco apenas tendo uma cisterna. Você, além da cisterna, você pode ter financiamentos de um banco do Desembahia, por exemplo, você fazer as coisas acontecerem, você formatar a indústria na questão que chegue na questão do campo, o homem que faz o seu cultivo de subsistência, ela possa ter uma comparativa com o aval do governo do estado. A gente precisa
precisa falar e levar proposta para essas pessoas. Dizer assim, olha, 20 anos você ter uma cisterna é muito pouco. É muito pouco. E aí, fazendo um paralelo, é muito semelhante àquela política dos coronéis que chegava com o carro-pipa, faltando em véspera de eleição, levava água, você matava a sede, dava aquele alento ali para os animais, depois continuava na pobreza. A Bahia é assim, não é? Você tirando a parte do agro, que tem vida própria, e aí, coincidentemente ou não, o agro não vota no PT, não vota no governo do estado da Bahia, não vota nos governantes do estado da Bahia, né? Então, é coincidente ou não, aí você vem para a parte mais seca do país, a parte mais pobre, as pessoas têm se contentado com pouco. E isso é o nosso grande desafio. Poder chegar, dizer que o homem sertanejo que está lá criando sua cabra, que o governo do estado vai estar aliado para poder, de fato, desenvolver e gerar renda para essas pessoas. Desculpa, Matheus. Esse que é o ponto. Eu acho que vocês estavam aqui falando desse movimento eleitoral de grande cidade, pequena cidade. Eu tenho uma tese desde a eleição de Wagner, da segunda de Wagner, que todo mundo esquece que Wagner entrou na eleição de 2002 e não logrou êxito, né? Sim. Lula foi eleito e ele não. Ele foi eleito em 2006. Desde aquela eleição... Mas ele teve paciência para esperar, meu santo. Isso. Que nem você para emagrecer. E criar 2 anos, né, meu irmão? Eu também. E criar uma consistência eleitoral, né? E assim, naquela época, Wagner ganhou a eleição com 70 prefeitos. Esse era o número. 70 prefeitos. Essa questão, e aí passados quase 20 anos, né? O fluxo do movimento eleitoral mudou também, porque as pessoas mudaram, a sociedade mudou. Isso. O advento da tecnologia mudou tudo. Fantástico. Então, o que acontece? Hoje, primeiro que você tem muito banda B que é melhor do que prefeito para uma eleição, a depender da situação regional. É muito melhor. Júnior Marabá, por exemplo, num reduto de direita, ele pedir voto para o governo, se você tiver um banda B lá que faça testa frente a ele, pode trazer mais voto para a seminética candidata de oposição do que a própria situação. Então, assim, é um movimento, assim, isso é muito complexo. Sim. E 2, hoje em dia, o acesso ao eleitor direto está mais fácil. Sim. Tem menos quebra de liderança política. Por quê? O movimento digital chegou. Eu acho que como tocar o eleitor vale tanto mais nesse jogo eleitoral do que propriamente ficar no jogo de quem atrai mais liderança. Assim, eu acho que o movimento desculpa, só para concluir, Sim. eu acho que a atração de lideranças é importante, não estou minimizando. Sim, a política é feita por líderes, a política é feita por símbolos. Então, assim, você trazer lideranças é importante, não só para acessar o povo, como também para criar uma musculatura e, no imaginário da eleição, o velho voto de ninguém quer votar em perdedor. A gente quer votar em quem vai ganhar a eleição. Então, é importante, mas não dá para esquecer do one-to-one, do 1 a 1 ali. Perfeito. Assim, as informações são muito mais dinâmicas. Primeiro que eu bato sempre isso, porque o governador Jerônimo se elegeu, muitas vezes, ou na maioria delas, com a estrela do 13. Do Não, PT. foi. Ele foi Sem dúvida. carregado. vereador. Ele Carregado. foi É o que a gente carregado. conversava. É o que a O gente povo no falava. interior, o Vota povo no interior, 13. Vota no 13. 13. E é 13 pra tudo, você Pronto, sabe. pois é. E votou no 13 sem saber quem era o governador. Com certeza. Não, isso Hoje- é o candidato de Lula. Eu vou me recordar do MDB de 2010. Sim. Isso, Né? perfeito. Com 115 prefeitos. É verdade, Fidel, isso é verdade. com muita força. Tanto é que ele rompe para sair candidato. Rompeu, No entanto, não foi fundamental para que ele chegasse ao segundo turno. Isso. Então, os exemplos estão aí. Mais do que aliados políticos que são importantes, a gente precisa estar bem com o povo. Né? Eu concordo com você, Fábio, quando você fala que hoje as informações estão muito mais dinâmicas, estão chegando mais na ponta. As pessoas do interior estão recebendo a notícia porque votaram em Lula na expectativa do Lula do primeiro e da segunda gestão. Não, com certeza. Né? Do que foi Lula, do que havia sido. Nós estamos vencendo o terceiro mandato, o terceiro ano o terceiro mandato de Lula, e o povo não tem visto essas melhoras. As promessas ficaram no caminho, né? Ficaram no vazio. Simbolicamente, a picanha que não chegou. Os programas sociais, que era a mola mestra deles em vários momentos, não funcionou. Eu diria que até o contrário, teve vários cortes, sobretudo no Bolsa Família, que eles tanto falavam. As habitações, então são vários exemplos que as pessoas não têm sentido o mesmo impacto daquilo
que o governo Lula gerou no primeiro e segundo gestão. Você acha que o debate do ano que vem vai continuar sendo uma eleição polarizada nacional, que vai de cima para baixo? Eu acho que faz parte, ela contribui, inegavelmente ela contribui. Como também a gente pode ter um presidente para chamar de nosso ano que vem. Né? Mas vocês estão Inclusive, preparados. O cenário do União Brasil agora complica, né? Caiado Isso, mas aí. sacudiu lá. Mas aí tem um adendo. Caiado não vai ser candidato, não, meu anjo. Isso, nem Gracinha Caiado, que é referência, salva ele. Eu tô dizendo aqui. Você sabe por quê? Você sabe isso, Kiki. Você sabe que não vai ser. A questão você sabe que não vai ser. Você não precisa dizer não, mas você sabe. Mas você sabe que não vai ser. Pelo seguinte, gente. Se Tarcísio deixar a eleição dele, ganha em São Paulo, porque a eleição de Tarcísio hoje, a reeleição é ganha. É considerado... Hoje, no dia de hoje, nós vivemos um problema. Nós que eu digo, não é nós, é a direita, a extrema direita. A direita. Por exemplo, chapa de ACM Neto. Veja se você concorda comigo e se os meus queridos coleguinhas concordam comigo. Tarcísio hoje é o nome. Bolsonaro não pode ser candidato. Eduardo Bolsonaro, depois que fez o que fez, não emplaca. É o que camisa 10 de Lula, né, segundo ele. Michele Bolsonaro, se for, vai ter que tomar um media training muito bonitinho, senão Lula trucida ela no debate. Sem contar a oposição dos próprios Exatamente. do Bolsonaro. Aí, quem é que pode ser se Tarcísio não for? Ratinho Júnior. Sim. E aí, com o apoio de massa do pai. Isso. Com o apoio do pai. Sobretudo no Nordeste. Exatamente. E aí, PSD é quem Kassab. E o que é que Kassab quer? É justamente isso. Ele botar gente dele dentro. E outra, Ratinho Júnior pontua melhor que Kassab, que Caiado. Mas em todas as pesquisas eleitorais. Então, por isso que eu tô dizendo assim, que Caiado pra mim não vai. Apesar de ser um nome, pra você seria lindo se ele estivesse pontuando bem pra caramba. Mas não está. E aí é a questão do seguinte... Hoje, que a gente sabe, pesquisa é retrato de momento. Lula tá bem nas pesquisas. Lula hoje vence, exceto Paraná Pesquisas, porque é Paraná Pesquisas. Mas, em todos os cenários, de todos os institutos, Lula ganha hoje de todo mundo no primeiro e no segundo turno. Hoje é a situação de momento. Muito também porque a direita não tem um nome para chamar de seu. Sim. A estratégia vai ser essa, pulverizar e ir todo mundo unido para o segundo turno, se tiver segundo turno. E a outra questão é, João Roma estando na chapa, como deve estar, candidato a senador, que seja provavelmente a senador, que vice ele não vai ser. Será que vocês não vão ter que levantar o braço de um bolsonarista raiz? Porque Tarcísio é bolsonarista raiz. E aí, Neto que... Com outro bolsonarista na chapa que é João Roma. Exatamente, mas é isso que vai... É de um lado e de outro. É isso que pode complicar. Pelo seguinte, Neto não tomou posição na eleição passada. Agora ele vai ter que tomar. Né? Não necessariamente, mas vai. Vocês precisam de um candidato para chamar de seu. Foi o que você falou. Veja bem. Existe essa dificuldade. E aí, numa Bahia antibolsonarista, vai ser jogo para você levantar o braço de um bolsonarista? Veja bem, vamos lá por parte. Né? que nem Jack, eu acho que eu falei demais. A metralhadora de Mateuzinho também chegou perto de Aladilson agora. Foi 5 minutos. Não foi. Rapaz, e você não vai cortar não, viu, Matheus? Não corte não. Conseguiu acompanhar aí, velho? Deixa eu até organizar minhas ideias pra poder... Vamos lá, primeiro você me traz um doce problema. Depois você bota o óculos, você fica bonito. Você me traz um doce problema aqui. Que são uma série de nomes que você acabou de mencionar. Ajuda. A gente acaba tendo a possibilidade de escolher o nome mais competitivo. Claro que isso aí é um processo de amadurecimento. Inegavelmente, né? Tarcísio é um nome que desponta por ser um governador de um grande estado como é São Paulo, por estar fazendo uma gestão de excelência. E na mesma linha vai também tanto Ratinho Júnior e Caiado também do ponto de vista administrativo. Né? Agora, administrativo só não se mantém, é preciso você pontuar nas pesquisas, fazer com que o povo lhe enxergue dessa forma. A Ratinho Júnior, ele tem o case do pai, isso é inegável, né? O case popular, isso. Sobretudo entrando no Norte e Nordeste, isso é um aspecto importante. E você tem Tarcísio. Ora, ser de direita, ser ultradireita, ser voltado para a direita, não quer dizer que você seja bolsonarista, né? Eu acho que a gente acaba meio que desvinculando essa pecha.
Sim. né? Essa marca do tal bolsonarista. Tarcísio, eu diria. Mas, vereador, como desculpe exemplo, aí, tá na sua resposta, não vou te fazer desviar, não. Mas o bolsonarismo não tá, de certa forma, pelo menos no Nordeste, a gente não tem aqui essa coisa de se não tá com Lula, tá com Bolsonaro, né? Que é o resquício que a gente tem em 2022. O bolsonarismo não é a identidade da direita como um todo hoje no Nordeste? não, porque o bolsonarista mostrou que teve equívoco. A figura do Bolsonaro, né? Sim. Quando você fala bolsonarista, Isso. você quer juntar bolsonarista à direita e para mim não é verdade. Não é todo assim. Até porque eu enxergo em Tarcísio um cara da direita, mas que conversa e dialoga muito bem com a turma do centro. Sem radicalidade. A turma do centro, eu tive na convenção da União Progressistas, né, dos dois partidos em Brasília, acompanhando Neto e Bruno, e eu vi esse sentimento das pessoas, né? Me parece que Bolsonaro, ele se elege com a ultradireita, com o voto dissidente do centro, De parte do centro. do partido do centro, que estava descontente com os desmandos do PT, e se elege. Só que quando ele passa a governar, me parece que só para a ultradireita. A fala dele era sempre muito radical. Foi de manter a fidelidade ali a quem votou nele. Pois né? é. Tanto é que ele perde a reeleição justamente por esse centro. E qual é o centro? São Paulo, que tirou 2 milhões de votos. E 1 milhão Minas de votos, Gerais. E Minas Gerais. Em Minas Gerais. E Minas Gerais. Dois dos maiores colégios eleitorais do Brasil. Eu diria O primeiro e o terceiro. eu divido em 3 terços, né? Você tem a esquerda, a direita e o meio. E o centro. O centro. E o centro hoje elege. Exatamente, é o centro. E me É o parece fiel, né? que esse É o nome... fiel da balança. E O parece PSD que aí, esse nome... No meio do caminho. Esse nome hoje, ele consegue dialogar muito mais. Quando eu falo um candidato para ter nosso, é justamente para o pessoal do centro enxergar que a junção é positiva, né? Ora, a gente vai ganhar na Bahia, eu acho que seria muita pretensão nossa. Agora a gente pode diminuir. E aí eu volto à minha fala inicial. Cada dígito que a gente tira de Lula, isso tem impacto positivo Isso de uma não tenha gestão, dúvida. de uma eleição que perdemos por 2% com todas essas adversidades. Não tenha dúvida. Na verdade, a sobrevivência do bolsonarismo é bem clássico, né? Bolsonarismo não significa o campo da direita. Sim. São coisas distintas, né? Bolsonarismo é um movimento populista de uma família, né? A direita é maior que isso. Mas, assim, a sobrevivência do bolsonarismo, penso eu, que está lastreado em dois atores permitirem isso. O próprio governo federal, a chapa da situação, porque quanto mais você fala no seu opositor, mais você cresce ele, se dá atenção a ele. Sim. E, do outro lado, se a própria direita permitir. Sim. Porque, vamos lá, ainda que você tenha um Bolsonaro candidato a presidente, que seja o Flávio ou a Michele, ainda que, eu acho pouco provável. É pouco provável. Mas ainda que, eu acho que um candidato à direita, Ratinho Júnior que seja, com a força do Centrão apoiando ele, com a direita apoiando, é ele que vai pro segundo turno. Não, e eu concordo. Por isso que eu citei o nome de Ratinho Júnior. Porque ele tá com a faca e o queijo na mão. E isso não é uma analogia porque ele é rato, né? Porque é a faca e o queijo na mão mesmo. Porque vocês, não vou dizer que vocês não sabem, pelo contrário, vocês sabem demais a influência que Ratinho tem e o poder que ele tem de comunicação, porque ele hoje é dono de uma das maiores redes de comunicação do Brasil, que é a Rede Massa, tem rádio, tem televisão, e outra, Ratinho é um cara bilionário. Ele tem dinheiro para investir pesado na campanha do filho dele a presidente. E outra, a gente sabe que Ratinho vai pro palanque, vai levantar o braço dele. E quem é que não conhece Ratinho? Exatamente. Não é isso? Então, eu acho, isso é uma opinião muito pessoal, eu acho Sim. que de todos hoje, se Tarcísio disser assim, eu não vou sentar e eu não vou levantar e arriscar o meu mandato, que já está praticamente reeleito, o meu cargo que já está aqui praticamente salvo para mais 4 anos. Se ele não fizer isso, eu acho que hoje o candidato natural é Kassab, porque hoje o PSD é um dos maiores partidos do Brasil. Sim. E Matheus, tem 3 cenários aí que a gente não pode esquecer. Tarcísio, ele indo ser candidato a presidente,
vamos pensar no pior cenário para ele. Ele Sim. tem como adversário a própria família Bolsonaro, que é sempre os filhos são sempre adversários, mesmo tendo ele como candidato. É porque eles não querem. Ele já disse que se Tarcísio filiar ao PL, eles não Fogo vão. amigo. Fogo amigo vai continuar tendo, ok? Vamos lá. Ele corre o risco de perder a eleição nacional de presidente. Corre, claro. Todo mundo que é candidato corre o risco de perder. Pra perder ou pra ganhar. E não vamos esquecer, na última pesquisa em São Paulo, quem é o segundo colocado? Ninguém tá falando isso. Geraldo Alckmin. A diferença é de 8 pontos no segundo turno. Mas somente. é tudo Aí, que o governo quer, se o movimento de derrota de Tarcísio numa nacional acontecer, fatalmente o candidato dele em São Paulo tende a esvaziar junto. E então, você... Aí pode ser além da queda do coice, além de ele perder São Paulo, E aí- ele pode perder São Paulo E aí, nacional. olha como os exemplos arrastam. Imagine Alckmin, que se tornou um neo-esquerdista, Uhum. em um estado extremamente conservador como é São Paulo. Qual o discurso dele? Vai ser de esquerda? Mas vou Né? colocar aqui uma pimenta e duas pitadinhas de pimenta. Rômulo Faro, que não gosta muito, quem gosta muito é minha amiga Priscila Faro, né, que tá assistindo, minha comadre, esposa desse rapaz. Eu vou botar 2 pitadinhas de pimenta aí, que é o seguinte. No caso de Alckmin. de Alckmin, é o seguinte. O governo federal tem muito interesse em Tarcísio ser candidato. Lula já vem malhando Tarcísio de agora, porque ele tá vendo o seguinte. Lula também não é menino. Não. Lula dá volta em nós 4 aqui, ó, Tô brincando. De olho fechado. Lula tá vendo aqui, ó. O cara vai ser meu oponente. Eu já vou malhar ele da agora. Porque aí Lula já falou, ó, Tarcísio sem Bolsonaro não é ninguém. Lula é inteligente. Pronto. Tarcísio sai, candidato. O que é que o governo federal quer? Eu tenho 2 nomes fortes em São Paulo. Haddad e Geraldo Alckmin. Haddad popular dentro da capital e Geraldo Alckmin popular na capital e no interior. Tanto que a última pesquisa feita, Lula vence dentro da capital. A capital hoje, e sempre foi assim, é uma capital dividida, mas mais esquerdista, porque já elegeu Haddad, já elegeu Luiz Erundina, etc e tal. Hoje, pelas pesquisas... Marta Suplicy. Relaxa e goza. Então, você gosta, né? Eu fiz pra você dar risada mesmo. Então, essa é a história. O que o governo quer muito isso também. Lança um Alckmin, que é querido do povo de São Paulo, para candidato ao governo, porque vice ele pode botar qualquer um. E aí, quem é que vai ser o candidato de Tarcísio? É o vice que é o candidato da SAV. Eu pego a mesma pimenta para poder botar no jogo. O PT, que historicamente é paulista, Certo. é seletista, né? Concordo. Haja vista até os nossos ex-governadores aqui, Wagner, com a grandeza que tem, a Bahia com o percentual de voto que deu a Dilma, a Lula nos últimos mandatos, nunca tiveram destaque, a não ser Rui Costa agora, porque acho que não teve jeito, né? Não teve jeito. Você fala destaque nacional. Você fala Destaque nacional. Aqui, Eles sempre ficaram aquém. com Sempre ficaram aquém. Mas desculpe. me permita só completar o raciocínio aqui. Qual seria o candidato mesmo do governo federal em São Paulo? Haddad vai ficar o quê? Fora? Não é Haddad. É? Eu acho que o candidato em São Paulo é Alckmin, se Tarcísio cair fora. Você acha? Vamos Não, lá. aqui. O PT não costuma dar cabeça de chapa pra ninguém. Na verdade. Não, É? isso é verdade. Partido nenhum, né? Isso é verdade. Não, mas Isso o é PT verdade. mais ainda. Mas deu pra Boulos O PT por um acordo que Lula fez com Boulos. Exatamente. Dá quando vê que vai perder. É igual Não, a tudo Salvador. bem. Em Salvador. Tudo bem. É igual a Salvador. Não, A isso é deputada verdade. Alice Portugal. Eu quero ver, Alice Portugal. eu quero ver dar o PCdoB, dar o MDB. Não dá. A gente sabe que não dá. né? Agora, E sim. o petista nacional, ele é paulista. Não é. A nacional com Apesar do PT ter perdido muito espaço no interior de São Paulo e na região metropolitana também, que é o berço do PT. A região do ABCDE e M, que é o berço do PT. Agora sim, não tô fazendo advogado do diabo, não. Mas que é o debate de análise. É um pilha, né? Agora, nesse ponto eu não concordo com você, não. Não sei se Rômulo e Fábio pensam como eu. Eu não concordo que Wagner não tenha tido destaque, não. Wagner é líder do governo. E digo mais a você. Não agora. Não, eu falei agora. Wagner não é ministro porque não quer que aqui. Calma.
Calma, eu falei agora. Agora eles foram reconhecidos porque não teve jeito. Eu tô falando desde o início do governo. É assim, vamos lá. Wagner, vamos lembrar o impeachment de Dilma. Chamaram o Wagner de bombeiro no final do jogo. Só chamaram... Não é? Se Wagner tivesse botaram o mercadante pra liderar o processo político. Não, mas aí o erro foi esse. De um cara, não, mas foi vários. Mas não foi um preconceito? Claro que foi um preconceito com o PT da Bahia. Eu concordo. O cara habilidoso, todo mundo sabe, se tem uma coisa que Wagner tem, né, politicamente, é habilidade política. Colocaram até Afonso Florencio pra fazer isso. Tanto é que ele ali no governo... Wagner consegue ter simpatia até dos filhos de Bolsonaro. Pronto. Não, conselheiro de Flávio Bolsonaro no Senado. Mas, no entanto, ele não teve esse reconhecimento por parte da cúpula do PT. O reconhecimento, não. Mas isso eu eu tô concordo dizendo. com você, mas eu acho assim que é inegável. E eu não sou advogado de Jacques Wagner, muito pelo contrário. Apesar de gostar muito dele, como gosto de ACM Mas, Neto. Matheus, rapidinho, mas Wagner, vereador, Wagner sempre é reconhecido, inclusive pela imprensa nacional. Ministro da Defesa? Não, Ministro da Defesa? Peraí. O que tá falando diferente? É diferente, não. Ele tá falando, não, ele tá falando da estrutura... Você tá falando do jogo explícito. Não. Ele tá falando da estrutura do Partido Nacional, que não privilegiou, não colocou Wagner numa posição É isso, é a destaque. coisa do Mas jogo não vai botar explícito. nunca, Fábio, porque os caras vão preferir o cara de São Paulo. Aliás, mas é isso, Rui pois é. Costa É isso que tomou tá falando. fogo, amigo, desde que entrou no governo. Irmão, Rui é a Costa já história do tomou PT. muita porrada. É isso que eu E tô tá dizendo. tomando até hoje. Olha, eu tô falando de militantes. Fernando Haddad eu tô falando- odeia Rui Costa, isso é verdade. Eu tô falando de militantes históricos. Sim. Do PT. Não, entendi. Imagine Alckmin, que é um neodesista, meu irmão. Não, por essa linha, por essa linha, Capitei, eu concordo plenamente com captei, você. Pronto, Não, eu tô dizendo. agora Ano que vem, A quando linha- a Tarcísio saiu, gerou a brecha aqui, eu quero ver o PT ceder, não vai ceder, meu irmão. isso é a história. Aí eu concordo com você. Porque os caras são Aí eu concordo eles, com você. né? Agora- Não, é então verdade, você pensa é. igual a mim. Se Tarcísio for candidato a nacional, Haddad é candidato a governador de Não São tenho- Paulo. não tenho se dúvida. Tarcísio não for candidato à reeleição, eles deixam Alckmin. E É se Exatamente, Haddad concordo. for candidato ao governo de São Paulo, Haddad perde a eleição, seja contra quem for. Eu tô dizendo porque é. E outra coisa. Aí também tem outra história. A gente não pode também descartar, e aí eu vou fazer de novo o advogado do diabo, apesar de não ser advogado. O grupo carlista, o seu grupo de vocês, está preparado para receber a ACM Neto como candidato a prefeito em 2030, em 2028, se Neto perder a eleição? Porque Neto não vai ser candidato a federal, não. Cada dia com sua agonia. Antes de chegar nessa coisa- Eu não vou responder isso. Porque Acelerei demais, não foi, Eu tenho Kiki? certeza que Neto vai ser governador É ano isso. que vem. Mas Mas o Senado acelerei é demais, não é foi? possível. Agora, Mas lá é pra frente, possível. Mas é possível. Antes de chegar a 21, eu vou fazer uma pergunta de 26 aqui. Vamos lá. Qual é o Dream Team pra vocês? Qual é a melhor chapa pro grupo de vocês? É verdade, Ó, isso é importante. Eu comecei falando de alguns equívocos que nós cometemos. E para mim, um dos principais dele foi a formação da chapa. Eu também Eu acho que tudo isso é momento. O que eu tenho defendido é que nós temos que fazer a chapa mais forte que tivermos. Se é com João Roma. Qual se é a com chapa Zé dos Cocá. sonhos para Kiki Ó, Bispo? Vá. me agrada Governador muito- ACM Neto, quem é o vice, quem são os dois senadores? Os dois senadores, Me agrada muito João Roma na chapa. Senador ou vice? Senador. Não, a Certo. gente trabalhando que João Roma não sai da chapa, né? Não, pois é. E Pronto, vamos lá. Mas Senador. por que João Roma? Certo. Porque teve 10% dos votos, porque foi fundamental, porque acabou no debate muito mais prejudicando. Perceba que no debate era ficar assim, sem falar nada. E aquele embate de Roma ACM com Neto, acabou sendo prejudicial pra gente. Que Neto acabou por questão do tempo. Não Se tendo tornou como uma coisa responder. pessoal dos dois. né? E É. Né, Prejudicou que hoje- vocês. Que hoje, graças a Deus, estamos juntos. Então, o que eu tenho defendido é uma chapa forte. Zé Cocá, Vice. uma vice, né? Mas Cara, o Cocá não tá muito chegado com Jerônimo, não? Ou você Dá acha que pra- na dá pra hora confiar, H vereador? não vai? Até Bruno Reis estava lá com o governador. É tanta promessa, meu irmão. Tanto papel, Não, tanto promessa papel coisa é verdade, né? é. Então, a parte institucional não impede a vontade. Olha lá, no fundo, vamos aqui, estamos fazendo uma análise bem interessante, bem inteligente. Tá legal, não tá? Ué, Você tá muito- gostando? tô muito Você tá bom. sendo bem Eu- tratado? muito, sempre E tratado. o outro senador? Vou até botar mais água. Bote mais E o água. outro senador? Minha cara, Aqui tá parecendo uma mesa do branca ponto- com esse do ponto jarro. de vista- Daqui a pouco eu vou incorporar. Do ponto de vista político, qual é a possibilidade de Zé Ronaldo, que foi pisoteado pelo PT a vida inteira, apoiar Jerônimo?
Eu acho que apoiar Hein? não, mas Mas- dizer assim, E o- vou ficar isento nessa eleição. E o será? ressentimento com a Semineto não é real, não, vereador? Não, o ressentimento é político real. não fica isento em eleição. Não, Político esqueça. isento O em ressentimento eleição, não é real, Kiki? Eu acho que o ressentimento ficou lá atrás. Superou É? aqui? Superou. Já passou? Superou? O próprio Zé Ronaldo Vamos chamar fala Zé isso o Ronaldo tempo aqui todo. pra perguntar Zé isso. Ronaldo Pois é. vem. Eu sou apaixonado por Zé. Cara político... Bom gestor, né, velho? Excelente gestor. Político nato. Que matou o PT várias eleições lá, na unha, né? na amizade. Eu acho, olha, no eu, prestígio eu, pessoal olha, dele. eu acho que depois de João Duval Carneiro, é o maior líder da história de Feira de Santana. Aliás, eu acho Do que Feira de sertão. Santana tem 3 líderes. João Duval Carneiro, José Falcão e... Não, e aí a gente não pode deixar de falar de Colbert, pai de Colbertzinho, Sim. que foi um grande prefeito. Sim. Mas assim, dos grandes... Zé Falcão, João Duval Carneiro e Zé Ronaldo. Zé Ronaldo é indiscutivelmente um líder político histórico em Feira de Santana. Perfeito. Ele vence quem quiser lá dentro. E quem quiser, leia-se PT. Não, PT. Que ele foi contra a vida Coitado toda. de meu amigo Zé Zé, Neto Neto. já apanhou, Coitado viu? de meu amigo Zé Neto. Coitado, né? Já apanhou. Tá aparecendo, lembrou até. Apanha meu mais que amigo- mala véia, meu amigo Zé Pellegrino Neto. aqui em Salvador, né? Mas 5 vezes perdeu a 4. eleição, 4 vezes, né? Então perceba. E a gente tá falando aqui, voltando um pouquinho pra Marabá, a gente tá falando de Alckmin. Sim. Como é que Alckmin foi direito a vida inteira de um Estado conservador? Não, isso é De um verdade. Estado conservador. Concordo com A você. mesma coisa que Zé Ronaldo. Vai Concordo. chegar o quê? Ele bateu, brigou, lutou contra o PT a vida inteira. Isso é Aí vai verdade. chegar agora. Claro que não vai fazer Mas isso. vamos Isso voltar. é histórico Vamos dele. voltar pra sua chapa do senhor. Minha Você chapa não do falou. É, sua chapa falta, do falta Sol. o senador, falta o Neto, senador. Zé Cocá de vice, João Roma de senador. Falta um. Eu já E fiquei, Zé Ronaldo como senador. eu já fiquei um pouco animado porque a gente tá falando aqui do PSD nacional e é importante que isso tenha Coronel. repercussão aqui e que Lula já praticamente, né, Pode descartou. colocar Coronel Você em viu? sua chapa, descartou. Descartou de forma ele abençoou direta. a candidatura de Rui Costa ao Senado. Eu me lembro até, rapaz, a gente fala aqui do MDB, e eu tenho uma excelente memória, né? Acho que a política você tem que estar sempre buscando esses exemplos para poder se situar no presente e fazer e enxergar o futuro Porque você é com jovem mais também. clareza, Porque né? você é jovem também. Então, eu me lembro que tinha uma promessa de Dilma Rousseff de ter 2 palanques na Bahia. Com Gedel, Isso é verdade, Gedel. com Gedel. Aliás, ela deu uma eu já rasteira em contei uma Gedel. rasteira, rapaz. mas Deu uma é rasteira em doideira. Gedelzinho. Eu contava Deu uma isso a rasteira em Mateus, Gedel, eu deu uma contava isso a deu uma Mateus. rasteira em Gedel, No no Farol da MDB. Barra. É verdade. Foi no Farol da Barra, Veio no pra fim cá de Lula tarde, todo, Dilma. candidato é um só, é Wagner, acabou. Eu era repórter do site do aí é o falecido PT. Jânio Lopo. Jânio Eu tava Lopo, lá. Aí Tribuna a da gente Bahia. perguntou o vereador, Política Hoje, o site de Jânio Lopo. Uma Aí a gente rasteira. perguntou, mas chamava ela de mercado ministra modelo. ainda, né? Que ela era candidata, era ministra ainda, ex-ministra de Lula. E a gente falando a ela, olha, sim, existiu essa discussão e tal, mas hoje, claramente, a Bahia tem um candidato mais forte, que é o Jacques. Que é o Jacques, ele chama Então, isso mesmo. nós estamos com o Jacques, com o Jacques, eu tava lá, eu me lembro disso. E ainda... Por isso que é bom ser velho, né, irmão? Ó pra aí, tá vendo? A gente acompanha, eu também sou. Na verdade, quem Só- falou isso meu pai, né? Isso não foi do meu tempo, não. Meu pai que Pois me é, lembra. e aí eu lembro... Ah, sacana! Ainda Kiki, o que você tá falando de o PT não dar a cabeça de chapa, o próprio Gedel. Eu lembro que eu também entrevistei Gedel lá em 2010, a gente falando, pô, mas será que não tá se precipitando? Secretário forte de Jacques Wagner, né? Gedel era um secretário Não, forte de Jacques ministro. Wagner. Ministro Ministro de Lula mas da tinha- Integração, da Integração Nacional. Nacional. Tinha sido secretário de Wagner também. Não, Não é isso? foi... Ministro, sim. Ministro, Era foi homem... aquele Batista Neves. Isso, Batista Neves, secretário. Zé Carlos E aí- Batista Neves. E aí Gedel dizia o seguinte, eu não me iludo, quando chegar em 2014, Wagner não vai me apoiar para eu ser candidato a governador, vai ter outro candidato do PT. Eu lembro disso, então... Mas no fundo, falando. ele falou isso lá atrás, mas ele esperou isso, né? Disseram a ele que teria 2 palanques. E, Não, ele acreditou. Porque ele era ministro também, né? e aí me perceba que com esse descarte de Lula com o Coronel, e a forma como ele falou, o desdém, né? Tem ainda... Tem ainda Coronel que nos ajuda. Que nos ajuda, tal. E o silêncio de Mas Otto ele- Alencar? mas ele formou a chapa, né? E o silêncio de Otto Alencar, vereador? E aí, voltando para Nacional, e qual é o interesse de Kassab? Tarcísio vai e fica, porque Kassab é louco para ser governador de São Paulo. Não, né? isso aí ele tem vontade É mesmo. o É? sonho da vida dele. Não é de agora, né? Não é agora, né? Então, a saída de Tarcísio, como é que fica o PSD? Né? Sobretudo, então, isso vai ter impacto aqui na Bahia. Coronel,
Vai para onde, de fato? Porque Coronel é um senador municipalista, um senador que tem recursos, né? Um senador que tem uma atuação de destaque, né? Aí me permite, com toda a franqueza, muito mais destaque do que tinha Lídice, do que tinha Pinheiro, né? Que os dois que foram retirados, me parece que é uma prática do PT, né? Esse negócio. Você fala muito não, nosso grupo, todo mundo cresce, mas na hora de cortar, meu irmão, não tem negócio de cerimônia, não. Você tá falando do episódio de Lídice da Mata aí? Corta a mulher, corta o Pinheiro, historicamente. Não, meu irmão, sai aqui, vamos embora. Isso aqui, Ô, que mais Neto tá ficando legal em cortar também com o Zé Ronaldo, com um terno pra ser vice, ele deu filho, não vai não. Quem vai é Ana Coelho. Não, perceba, eu falando erro que a gente teve. Aí foi um erro grave. Mas aí foi uma questão dos republicanos que bateu pé firme, que queriam fazer parte da chapa. Os republicanos é um partido que tem uma envergadura muito grande. Mas não tinha outro nome não, que tinha que ser Ana Coelho? Talvez. Mas isso aí eu vou te falar, eu acho que dado um nome do republicano, eu acho que Ana era um nome ok, porque é uma mulher jovem, empreendedora. Não é porque minha amiga não tô defendendo amiga, mas eu acho que no composto tá não, aí. Binho, a gente não discute a qualidade empresarial de Ana Coelho, não. Eu discuto de ser um nome desconhecido. Da grande massa, mas aí eu vou pros exemplos, né? Primeira eleição de Lula, o nome era Zé de Alencar. Zé de Alencar não era ninguém. Era Minas, tal. Não, só que deu um grande empresário. Só que deu voto dos empresários pra Lula. E a nível de conceito, né? Eu concordo. E a nível de conceito, quebrou um paradigma que Lula era esquerdista, que não dialogava com o conceito empresarial, tal. Sim. Então, naquele momento foi fundamental. Como a vice de Neto... Não esqueça de dizer a sua chapa. Porque a gente tá botando outras coisas pelo meio, mas sua chapa. Eu tô dizendo aqui, já falei 3 nomes, só ficava faltando Falta um. Não, quem que foi? Ele já falou, Coronel. Já conversaram com o Otto? Já ouviram o Otto sobre o PSD aqui na Bahia? Vocês já procuraram a Semineto? Não, a gente tem dialogado muito, né, e até Só publicamente com o Coronel, né? Otto tem mantido a posição dele e tal. Você falou... Eu acho que em algum momento ele vai ter que se alinhar com o Kassab. Você falou Neto, João Roma e... Zé Cocá. E Zé Cocá vice. Só falta um agora. Aí eu defendo uma mulher. Uma mulher... Pra vice? Não é nem coronel. Não, pra senadora? Coronel sempre muito bem-vindo. Mas até não concretizar, mas eu acho que caberia uma mulher... Republicanos? Né? Pode Ireuda, sua colega? Eu acho que Ireuda seria uma boa vice pra Neto. Vice. Para vice, pra senadora não. Você botava o Zé Cocá como senador, então eu sentia justo. Ou então bota Marinho como senador, você não acha não? Podia não votar da igreja? Excelente o nome, tem um segmento evangélico muito grande. E seu colega secretário, nosso querido amigo Luiz Carlos vai ser candidato a federal, que é o homem de confiança de Márcio Marinho. Mas perceba, e assim, mais do que isso, eu quero... É uma possibilidade, né, Kim? Eu quero ver na chapa a representação do meu estado. Né? Então, eu acho que é importante você ter a representação. Quando eu falo Zé Cocá, é o prefeito que foi reeleito com mais de 90% dos votos, que faz uma gestão de uma cidade muito importante, que é a cidade polo, é um homem do interior. Então, esse tipo de conceito precisa agregar. Então, pode ser que o de hoje não seja na convenção do ano que vem, mas eu defendo uma chapa forte. Isso aí a gente não pode errar. Esse é o conceito. Eu tô quase me colocando na chapa. Não, e tem outra coisa aí, que eu quero ouvir a opinião de vocês aí, porque vocês falaram em Otto e Coronel, e é sempre bom a gente falar do lado de lá, como já falamos, né? Porque tem a questão do seguinte, vamos trabalhar com as duas hipóteses que há. Vamos supor que eu acho que hoje é impossível que a chapa fique como está. Jerônimo, Geraldinho, Coronel e Jacques Wagner. Pra mim, aí depois eu quero ouvir vocês. Pra mim, hoje, quem tem vaga garantida nessa chapa é só Jerônimo Rodrigues e Jacques Wagner. E Rui Costa agora, depois desse movimento de Lula. E também tem um movimento aí nos bastidores que seu Rui Costa está queimando o Jacques Wagner. E a gente sabe que a coisa não tá boa entre os dois. Isso é a realidade, né? Pode ser que fique linda daqui para a eleição. Mas hoje a história é essa. Para mim, depois eu quero ouvir vocês. A gente tem que trabalhar com os dois cenários. Vamos supor que Otto diga assim, tá certo. Vocês não querem Coronel. A chapa vai ser para senador. Jacques Wagner e Rui Costa. Tudo bem. Eu vou abrir. Mas eu quero que vocês paguem a minha fatura.
além de Assembleia Legislativa, além Vaga de tribunal. de tribunal que vai ser a rodo, além de cargo de primeiro, segundo, terceiro escalão, vai tomar, se ele abrir, ele vai tomar conta do governo todo. E pode esperar que vai. Há essa possibilidade. A outra possibilidade, romper. Vocês não acham que coronel sem Otto não tem voto? Fica aí, por favor. Ó, coronel sem Otto tem voto, Mas não sem é tanto. dúvida. Mas coronel sem Otto perde força. Voto é uma coisa, força é outra, não é isso que eu estou falando besteira? Não, você está falando certo, Né? concordo. Dentro de uma articulação, de uma aliança, voto e força de articulação, às vezes é um pouco diferente, não é isso, vereador? Sim, Você que exato. é político, que tem mandato. Eu, particularmente, Matheus, acredito que Rui Costa não vai ser candidato a senador. Vai ficar como está? Deputado federal. Aí vai ser bom também para ele, porque ele pode puxar uma Eu bancada acho, boa eu pra- acho pra- pra geral. que o maestro Jacques Wagner, que é um maestro de articulação política, Isso é verdade. não vai querer correr o risco de perder o PSD. Ah, mas o PSD pode lotear, tomar conta do governo? Pode. Mas não ter um senador? Não ter uma vaga na chapa? Fábio? São duas questões, né? A primeira, a eleição de senador é eleição majoritária. É. O nome já diz. Coronel tem voto. Mas, historicamente, salvo uma eleição na história da Bahia, a eleição de Senado é acompanhada pelo governador. Vamos lembrar até de Lídice e Pinheiro. Que você Ah, falou. sim, Sim. com certeza. Pinheiro era um homem de 200 mil votos para federal, Lídice de 140 alguma coisa, Isso. e ambos viraram Senadores. senadores. Então, assim, Isso. eu acho que é um exemplo clássico. Sim. Né? Então, assim, eu acho que Coronel, num voo solo para senador, só se ele fosse realmente pro bloco de vocês. Exatamente. Ele avulso, ele não teria chance Não, nenhuma, né? Naturalmente não. Agora ele tem peso do lado de lá e muito do lado de cá. Agora, a disposição, ele tem disposição de romper com o Otto? É uma pergunta. É isso, ele tem disposição, mas- ele vai É o que eu Mas- falei, com né, o padrinho né, político vereador? dele. Mas isso é personalíssimo, Coronel né? sem Otto perde força. E aqui no campo das provocações, né? Da futurologia, A futurologia que a gente né, adora, A né? gente adora. De repente, Tarcísio vai e Otto seja um excelente vice. Vice. Será? Eu já Né? falei isso aí também. De que seria o vice dos sonhos pro PSD, Queridão, porque a gente- desmontaria o PT na A Bahia. gente já tá A em cima do gente lance. tá muito bom o papo nacional, mas a gente precisa falar um pouquinho de Bruno Kings. Olha, Né? a gente precisa falar Precisa de Bruno falar de Kings, Salvador. A gente precisa falar de Salvador, mas de maneira sucinta. Precisa falar de Kiki, Tá. presidente da Câmara Tá. em 2027, Não, não é não, isso? eu concordo, Não é mas, isso? mas a gente já está avançando no horário. No avançado horário, né? Olha, vamos ser sucintos nessa história. Kiki, presidente em 2027, Tá, então, vamos por aí, pronto. Vem cá, com Kiki, Carlos presidente Muniz, da Câmara. Com Carlos Muniz, candidato a federal. Que ele tá dizendo que vai ser o filho? Eu acho que não vai ser Munizinho, que vai ser Munizão mesmo, na hora H. Eu acho. Aí Fábio olha assim pra mim, mas você não. Vai ser Munizão. Você sabe que vai ser Munizão. Não vai ser Munizão. Vamos perguntar a ele, bora aqui. Ele vai vir aqui. É, Munizão sendo candidato. O olho brilha para ser candidato à Câmara de Vereadores. Eu sei que é o seu sonho. olha, Não é? Continua sendo? eu não escondo isso de ninguém, né? Acho que, primeiro, todo vereador, ele sonha um dia presidir a casa que ele participa. E eu tenho um histórico na Câmara de Você é um Muitos bom anos. vereador. Você é um vereador Muito atuante. obrigado. Não, você sabe que você é. E assim, eu já fui tudo na Câmara, menos presidente. É. Né? Fui presidente da Comissão de Justiça, fui vice-presidente, primeiro secretário, 2 vezes líder de governo. 2 vezes do governo. Então, já transitei por tudo. Conheço a casa como poucos. O regimento da casa. É respeitado. Tem credibilidade. não é isso, né? homem? Sobretudo Sim, com a oposição, a sim. gente tá aqui provocando. Aí a gente aqui não tá rasgando cedo porque é a É realidade. a realidade, Conhecido né? pela cortesia, até a oposição reconhece aí Educadíssimo. sua- E outra, bom seu de trato. articular. Você é bom Isso. de articular. Perceba que até com minha amiga Ladilson eu tenho uma excelente articulação. Sim, né? sim, É porque ela sim. tá no Você Hamas. se dá bem com Silvio daquele tudo Humberto, aquelado, no né? Hamas, você é faixa de... É que tá defendendo, chegou lá com a bandeira da Palestina, então ela deve ter a identidade dela, que a gente respeita, a gente entende. Claro. Não, mas tá aqui até brincando, mas eu tenho uma excelente relação com a Ladilson. Sim. Né, com Marta Rodrigues, a irmã do governador, né? Embora a gente às vezes critique o governo. O que é normal, é do CNPJ, jogo. que é normal, mas um tratamento respeitoso. Que Mas a a gente tem, bancada né? de oposição na CMS, eu acho que é uma bancada muito preparada. Eu falei com Tem professor Silvio Humberto, que é um craque também. Eu falei com o prefeito que, embora numericamente tivesse diminuído,
eles tinham ganhado em qualidade. Eu falei isso ao prefeito, Muito. né? E ganhou mesmo. Ganhou mesmo. Silvio Humberto, ele é um cara extremamente preparado. Essa legislatura eu tá acho que a redondinha própria aí. volta de Aladil se ganha, porque eu falo isso abertamente. Acho que na Câmara precisa de uma vereadora como a Aladilce para fazer frente também Sim. à oposição, Sim. porque senão não é que a coisa fica sem graça, não é que vocês precisam é preciso que a Casa Legislativa tenha um debate em alto nível e que as coisas não fiquem só aprovou, é preciso que se discuta. A gente sabe que ser vereador é complicadíssimo. Você já está nesse 4º mandato, a gente sabe que onde o povo bate na porta é pro vereador, não é pro deputado não. Claro, Lito. você eleva o nível do debate. Não é? Você faz com que os projetos tramitem com muito mais qualidade. Isso, Né? isso. Você não passa o rolo compressor, você quer discutir, Ouve. você respeita, ouve. Eu mergulho muito em falar, eu falo isso com muita tranquilidade, que não foram nem uma nem duas vezes que eu acrescentei emendas da oposição. Né? Eu brigo muito para poder acrescentar os textos que eles colocam. Às vezes, né, você tem um aumento dos professores, que está lá em 8% no limite orçamentário e tal, e você fazer uma emenda de 20%, é claro que isso não tem, é muito mais jogo político do que questões fáticas. Efetiva, né? Mas tem muitas emendas que realmente contribuem muito com o projeto, que melhoram o projeto. Então eu vou, secretário, vamos aqui, boa emenda da vereadora Marta, do vereador Silvio, é possível colocar isso aqui ou em parte, porque isso faz bem para a cidade, para o legislativo. Então a gente tem essa relação sempre com essa mesma linha, né, de não votar os projetos no afogadilho, de poder discutir, respeitar o direito, né, da discussão, nas comissões temáticas, as vereadoras, né, sobretudo a Marta e a Ladilce, elas têm um costume de pedir vistas, têm um costume de emitir voto em separado. Isso faz bem, né? Isso faz bem para o legislativo. Pro debate, E sobre projetos, vereador Aladilce falou aqui no dia que teve aqui, a oposição tem insistido muito nisso, PDDU. A oposição está dizendo que o prefeito está fatiando o PDDU, mandando em projetos diferentes, que no fim das contas vai modificar muita coisa e Irmão, que não é o ideal. Antes da gente falar de PDD, eu acho que ficou faltando o arremate da resposta presidência? de Kiki. Não, tudo bem, ele disse que tem vontade, isso a gente já sabe. Mas eu quero saber sua viabilidade, porque aí a gente sabe que existem nomes, como o nome do vereador Maurício Trindade, que você sabe Duda que é uma Sanches realidade. disse que quer ser presidente também. Mas eu acho que... Eu gosto muito de Duda, mas talvez ele não seja viável nesse momento. E você sabe que hoje os nomes que são cotados é o nome do vereador Maurício Trindade, o nome do vereador Sidninho por fora, o próprio nome de uma terceira via que seja meu querido amigo vereador Ricardo Almeida, o seu, e todos esses que eu falei, você tem uma ótima relação. Todos esses que eu falei. Sim. Sidninho, Maurício, Ricardo, eu sei que você é muito próximo. Eu quero saber como é que passaria a ser essa costura para que o nome fosse de Kiki. Porque, inegavelmente, desses todos, o seu nome é o nome. A gente falou em várias possibilidades aqui de eleição, e falando muito do retrato de momento. E eu aprendi com o histórico das eleições das quais eu participei, que tudo é retrato de momento. Vou lhe citar aqui um exemplo muito claro. O resultado das eleições do ano que vem. Neto ganhando, Neto perdendo. A nível nacional, o candidato da direita ganhando, Lula ganhando. Isso acaba tendo algum reflexo, por menor que seja. E eu falo isso porque hoje o retrato de momento é esse. E pode ser que daqui ao ano que vem, quando de fato terminar as eleições e começar as eleições para a renovação da mesa diretora da Câmara, isso tem uma conexão totalmente diferente do que está hoje. Né? Então, claro que os nomes surgem, sobretudo por questões de experiência, de vivência, de foco, de momento, mas não é fundamental para poder criar uma eleição. Tudo é construção, e eu acredito que nesse momento agora, qualquer discussão, qualquer debate, qualquer fala nesse sentido, ela é inócua. Porque, de fato, é a parte mais próxima que vai dizer quem, de fato, está preparado ou não, como estará o governo municipal daqui, porque queira que não, tem interferência. Né? Muniz, segundo
Segundo o Matheus, pode ser o candidato, se Muniz não for. E se Então, Muniz não for? mas é isso. Se Muniz for o candidato e perder? Só que aí ele tem a questão da justiça. Da reeleição. Sim, Da É por reeleição. isso que eu tô perguntando. É isso. Exatamente por isso. Mas aí você tem aquela coisa, se Muniz não for, ele vai ter o candidato dele. Mas aí tem outra história. Tem a história de Ricardo ser candidato a estadual, que ele pode se eleger, Sim. como bateu na trave na trave última da outra eleição. vez, Então, exatamente. existem várias composições, nuances, várias né? nuances, né, Kiki? Então, que você acaba antecipando, acho que vai ficar meio sem sentido agora. E a eleição é em fevereiro de 2027. É janeiro, Em janeiro de 2027. 27. A gente tem mais de um ano aí pra Tem essa história. muita água rolar debaixo Pra rolar da ponte. debaixo da ponte. Mas a sua vontade permanece. Não, claro, sempre. Né? Eu não seria aqui demagogo dizer que não. Né? Se você não disser que quer ser candidato... Mas quem vai acreditar em mim, né? nesse Quem vai negócio? acreditar? Até porque eu participei de três processos de eleições. Eu sei, Né? a gente sabe. Então, sobretudo o que Muniz foi presidente, não teve eleição. Se tivesse, acho que as coisas estariam encaminhadas. Mas tudo é questão de momento. Tá? Por que eu falo isso? Que talvez naquela possibilidade, se Neto fosse governador e Bolsonaro tivesse sido reeleito, talvez a conjectura, do ponto de vista da justiça, fosse outro. Né? Concordo. Então, eu estou falando aqui de alguma... Nós citamos aqui algumas nuances que acabam definindo o futuro, a futura mesa diretora da Câmara. Pronto, desculpe ter lhe cortado, mas era esse arremate que eu queria dele. Pode falar do PDDU, que eu acho que é importantíssimo. PDDU, vereador, a oposição está dizendo que o prefeito está mandando o projeto em fatias, como projetos independentes, que vai ficar mais fácil aprovar, que tem muita coisa modificando que nem eles estão entendendo, pelo que está chegando até agora. Na verdade, não são projetos independentes, eu diria que são projetos necessários, né? São alterações necessárias. A exemplo, por exemplo, do comércio, que você tem que fazer algumas adaptações para poder fazer com que a cidade possa, de fato, ter financiamento, porque tem algumas construções antigas que, se você não mudar o PDDU, mudar a LOUS agora, você acaba inviabilizando o processo, até mesmo porque a gente sabe que o PDDU é uma matéria extensa, Gigantesca. tem muita calma, Delicada. PDDU, e aí LOUS, não né? é um corte, Isso. não é um corte. Nós estamos tratando da cidade dos próximos 5, 10 anos. Então, o retrato que nós queremos, né, para poder discutir, a prefeitura já está aí com a empresa fazendo os estudos técnicos, vai fazer as audiências públicas para poder formatar o projeto, vai vir para a Câmara no segundo momento, a Câmara vai ter toda a autonomia e a liberdade de ouvir a cidade para saber que, de fato, o plano diretor que nós queremos. Agora, perceba que o polo de desenvolvimento de Valéria não pode aguardar. Concordo. Né? Então, são pontos específicos, né, dentro de uma lei de ordenamento do solo que, pela urgência, estão sendo apreciados agora. Né? Claro que a maior parte, aí sim, tratando de cidade como um todo, onde é que vai crescer, onde é que tem que diminuir, qual a parte verde que vai ser preservada, o que é que nós temos a ampliar, aí a questão é maior. Eu até vi essa questão, a apresentação do polo lá de Valéria, né? Inclusive está sendo estudado também pela Salvador Par, né? Isso. E acho a iniciativa, aqui falando como cidadão e como empresário, acho uma iniciativa bastante legal, a cidade ter novas matrizes de desenvolvimento econômico, né? Sobretudo nesse conceito novo de last mile, de logística, que ali tem uma vocação natural para isso. Eu acho interessante. Agora, também queria pontuar algo que eu acho que não pode esperar, na minha opinião, e acho que devia ser um ponto de reflexão dos vereadores nesse processo, que é o seguinte: Salvador, inegavelmente, é uma cidade e uma capital com vocação turística. Sim. Não é isso? Perfeito. Eu acho que deveria ser olhado melhor a nossa orla no sentido da ocupação. Vou usar um exemplo, que são 3, na verdade. Você tem Atacadão na beira do mar, em Atacadões, em Piatã, em Patamares, em Jardim de Alá. Ali é uma vocação natural turística, gente. A nossa cidade, a nossa orla, que tem intervenções da prefeitura, na sua maior parte, alguns do governo do estado, ali eu acho que a ocupação na beira do mar, sou a favor do desenvolvimento econômico, sou a favor do empresariado, sou empresário, mas eu acho que poderia ter uma ocupação melhor. Eu acho que Uma utilização melhor. Salvador sofre muito, né? Salvador vive hoje dos serviços e, sobretudo, do turismo. Perceba que o empreendimento que a prefeitura fez no centro de convenções
ela trouxe de volta, resgatou o turismo de negócios. Aliás, foi um golaço, Um golaço. de ACM Neto. Foi um Um golaço. golaço. Isso Um golaço aí é inegável. fantástico, Um né? golaço. Um golaço. Aliás, assim, ó, eu não tenho dúvida. Aliás, se não fosse o centro de convenções de Neto, nós estaríamos sem centro de convenções. Perfeito. Não é a verdade? Até hoje. E quantos Seria dividendos Seria deixaríamos- nenhum. E quantos dividendos deixaríamos de ganhar se não tivéssemos um centro de convenções? Isso aí, vamos Pra- dar a Neto o que é de Neto. Para você encontrar uma agenda lá no Não centro tem de mais convenções, pauta. Não tem Não, mais e um pauta. centro de convenções bem feito, que Muito não bem foi feito. feito a toque de caixa, não, bem feito. Perfeito. E assim, eu conheço a gestão de Neto. Aí eu sei porque eu fui vereador 8 anos com ele, eu sei. O cara é extremamente preparado. E eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um baita de um governador. Eu acho que Neto, como gestor, ele é igual o avô dele. Não, fantástico, ele é ele fantástico. é muito bom gestor. Então, eu tenho certeza que vai ser um grande governador. É. Como político, precisa deixar de ser nervoso. Neto é muito nervoso, pega muito ar. Né? Mas você sabe que é. Mas eu acho que como gestor, Neto é como poucos. Eu já vi como poucos. E adiantando um pouquinho, que nossa hora já tá ficando apertada. E nós somos velhos, dormimos cedo. Você Elevador dorme La 3 horas da Seda, manhã. Praça Tomé isso de é Souza, importante. que vai conceder. Mas não é privatização, é uma concessão. E para fechar também aí a conta, aquela agonia lá com a área da Barra, que aquilo o prefeito diz, tá lá e, com outras palavras, o prefeito diz que não serve para nada. Aí ela disse, esteve aqui, que aquilo é uma vista maravilhosa, você vê Do o Morro pôr do Gado. sol. Sim, Não, não. Piranga. É. Morro Ipiranga. E só para completar, mesmo. Vai privatizar, não vai. Ainda pegando o que a Ladilson falou, muita gente fala, e eu falei também aqui, porque tá gravado, eu não vou dizer que eu não falei, eu falei. E eu já disse isso pessoalmente, a Bruno Reis tá gravado lá no Inovcast. Eu acho Salvador uma cidade mal iluminada. E gosto muito de Boca Magalhães, mas isso é uma questão antiga. Salvador é uma cidade mal iluminada. Aí, a Ladilson falou, Salvador é uma cidade que nessa gestão, Bruno Reis, a impressão que nós temos, que eu queria que você falasse até em defesa de Bruno isso, porque você é líder do governo dele na Câmara. Salvador voltou a ser uma cidade suja, Salvador está suja de novo. O que é? E a Ladilson falou aqui, a segunda gestão de Bruno Reis não tem uma marca até agora. Qual é a dificuldade da segunda gestão Bruno Reis hoje? Porque ele pegou também uns pepinos retados, que foi a história da greve, isso desgastou, aquela história daquela viagem dele, que né, aí você sabe que isso foi potencializado, que depois ele apareceu no Vaticano, e que né, cadê o professor? E essa greve estendida demais, e do jeito que ela foi concluída naquele quebra-pau do Centro de Cultura, né? Você acha que isso também não desgastou um pouco o Bruno, não? E isso a Ladilson falou aqui, eu queria que você falasse isso também. A Ladilson falou que a segunda gestão Bruno Reis não tem uma marca. Vamos lá. Veja bem, primeiro é preciso falar com coerência. Falar do Morro Ipiranga, ela precisa ter a mesma coerência de falar do BRT no subúrbio, por exemplo. Do VLT. Do VLT do subúrbio, VLT. onde está desmatando a área verde estrada do inteira. Deva. A estrada, quem passa lá... Aquilo ali já foi todo. Tá, você vem aqui O um pouquinho mais Bambuzal na já foi 29 todo de embora. março, Foi tudo Eu passei lá sábado. a 29 de março, né? Sobretudo a gente tá fazendo a IFBA lá, que não vi construção nenhuma, mesmo tá parecendo um deserto do Saara. É árvore toda no chão. Eu não vi lá ainda, Isso, não. passe lá, né? A Ladilson com certeza não passou lá. A estrada do Com Deve eu certeza sei não porque eu passou. passo toda semana. É. E ele é do subúrbio, ele é É, suburbano. Pois mas então ela não tá passando, com certeza ela não passou por lá. Então é preciso ter coerência. A Ladilson que tava no Círio de Nazaré. É, tá Você vendo? soube? Foi? Ela tava lá. Deixa o rezando vereador pra responder. Está de licença Não, eu hoje. tô falando, deixa eu falar também. Oxe, você fala mais do que eu todo dia, não posso Foi por falar. estar de aqui. licença hoje e talvez estava querendo derrubar a sessão? Então, Ela deixa estava ele. no Círio de Nazaré, foi o que eu soube. É bom apurar isso, apura isso. aí. Apurar não, eu tenho prova que ela estava no Círio de Nazaré. E do ponto de vista da privatização, então vamos lá, né? Percebam que o governo do estado tem áreas de engorda, de terrenos de engorda. O que a prefeitura não faz é pegar o colégio Dorico Tavares, que é um colégio modelo e referência no nosso estado, acabar com a escola para poder vender para a especulação imobiliária. A rodoviária nova já se estão tratando aí para poder leiloar. O centro de convenções antigo da mesma forma. O Detran da mesma forma. Qual é a diferença disso?
Então, é preciso ter coerência. E a né? rodoviária que era para ser entregue em Vereador, outubro e está em dezembro. A não entregou. diferença, basicamente, aí, pelo menos nisso, aí, especificamente, são os pontos turísticos. Elevador Lacerda, Praça Tomé de Souza e tal do Morro Ipiranga, com a vista, com o pôr do sol. Não sei se... Aí o senhor está trazendo Detran, rodoviária, que já Não, são prédios, mas né? veja só, não, mas são... Já são edificações. Mas são edificações. O que ela bate muito lá na Câmara, fala porque é o debate que a gente trava lá, a questão da especulação imobiliária. É o que ela Sim. fala no Morro Ipiranga o tempo todo. Não, pegou sim. uma área que é do município, está vendendo para especulação imobiliária. No entanto, o Estado está fazendo a mesma coisa, porque ela não é mais faz parte do governo do Estado. A motosserra que derruba a mata na 29 de março, no VLT do subúrbio, não é a mesma? A falta de preservação do Parque Metropolitano de Pituaçu, isso não é cuidado com o meio ambiente, cuidado com a parte ecológica? É essa coerência que precisa ter. Sim, sim. Né? Então, o Abaeté, que até reformou agora, mas se passou quase 20 anos praticamente esquecido e O degradado. zoológico que passou muitos anos degradado. Fechado. Então, essa coerência que eu cobro, né? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo. Faço assim, o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então, é isso que eu cobro. É claro que a gestão, ela tem defeitos aqui e acolá, e a gente esconde. O prefeito Bruno Reis, ele teve a coerência, e não por acaso, talvez por conta disso, ele tenha sido eleito como o prefeito mais votado de toda a história, porque ele foi para o debate e disse, olha, o transporte público a gente precisa melhorar. Foi uma coisa dos 4 anos do meu governo que a gente não conseguiu avançar, até mesmo porque é uma questão nacional. Eu tenho ido a Brasília, eu tenho participado das frentes nacionais do prefeito, eu tenho discutido e falado da importância dos subsídios para o transporte público. A Prefeitura de Salvador tem feito o dever de casa, foi o segundo subsídio que a Câmara aprovou. E agora vem outro pepino frota. aí que o presidente, né? O prefeito já disse hoje que o negócio é complicado, que é fora de cogitação, né? Que é muito assunto, a gente acaba atropelando, não tem jeito. O presidente Lula dizendo que tarifa zero, né? Cadê já fez o Pix, né? Porque ele tá brincando, né? Aliás, Bruno Reis falou que não tem condição. O prefeito disse hoje, o Mundo BA cobriu aí a pauta de manhã, o prefeito disse que é fora de discussão. Não, o governo federal vai mal das pernas, do ponto de vista econômico, recorde de arrecadação e gastando muito mais do que arrecada. É um absurdo do ponto de vista econômico. O governo federal não se encontra do ponto de vista financeiro, vai subsidiar o quê? Fazer propaganda política, brincar com os sonhos e interesses das pessoas. Qual o preço disso? Qual o custo disso? Tem condições de fato, bancar? Vamos fazer um discurso coerente, um discurso sério. Né? É isso que a gente propõe. Talvez a vereadora Ladilson possa aqui explicar de onde vai sair o dinheiro. Aí né? vai ser no debate entre líder da oposição e líder da Câmara. Vamos marcar. Líder da oposição e líder do governo. Sim, Chegou vamos. Tem 1h15. Como você já disse que eu estou falando demais, quem vai encerrar hoje é você. Não, quem encerra é você. Não fique zangado, não. Não tô zangado, não. Você é é nosso motorista, você é o piloto da. E o pior é que eu nem dirijo. Maquinista-chefe da Você locomotiva. sabe que eu não dirijo. Não, vamos dar o vereador então, Não, antes de você encerrar, que deixa aí sem pergunta agora, o senhor fala o que quiser. Não, mande porque seu assim, recado. eu até concordo que hoje eu falei até mais do que demais, que não é a minha função falar muito, o negócio é mais O apresentar. debate estava bom. Mas o debate Foi bom, ótimo, foi hoje bom foi demais, ótimo, assim, porque Foi ótimo. a gente trouxe as questões, eu acho que esse é o objetivo desse podcast, assim, a gente trazer essas questões, e também não é só alisar não, né, Kiki, porque Não. a gente precisa abrir, como diria até meu querido Marcelo Nilo, que eu falei com deixa Marcelo Nilo lá, mas eu gosto, Marcelo me respeita muito, eu respeito ele, vamos abrir espaço para o contraditório, Sim, né? com certeza. Então, assim, queria que você desse as suas considerações finais. Você já está convidadíssimo a voltar no debate com a Ladilson, depois sozinho também, né, Rômulo? Porque você é um cara com muito repertório e acredito que você não vai ficar só na vereança, não. Depois vem aí deputado, eu acho que prefeito, é isso. Você aí, é novo, né? Você não tem 50 ainda, né? Não, fiz 50 agora. Pronto, então O cara de você 40. tem tempo. Cara de 40, mais 50. Você só precisa fazer futebol, que nem meu amigo Paulinho Magalhães. Não, já foi meu parceiro de ciclismo. Foi? Verdade, é. Não, ele joga o baba de muito, Castelo Pedala Branco. muito, verdade, Fábio. Ele joga o baba de Castelo Branco, não joga o baba de saia? Já, claro que sim. E sem saia Sem também. saia, né? Sem saia, mas eu pego meu babinha, faço minha atividade física, acho importante. A corrida que tá na moda aí, já tô participando das corridas. E você Meu deu amigo. emagrecida. Tá vendo que bom, elogio bacana aí. Cabeludo e magro. Com os dentes belíssimos. Mas assim, eu agradecer muito, né? A gente que agradece. Eu já tô aqui
ansioso pelo retorno. Acho que é importante esse bate-papo. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo de alguma forma, a gente poder contribuir com informações importantes, falar um pouquinho desses bastidores. Acho que o nosso povo precisa se inteirar do que acontece de fato na política. Eu torço que o próprio PDDU, as pessoas entendam a importância que tem. Às vezes, sair daquele comodismo e dizer, não, política não é economia, não gosto de política, não, pelo contrário. É aquilo que rege o nosso dia a dia, aquilo que faz com que as coisas aconteçam. Talvez a cidade hoje não esteja em um patamar melhor, porque as pessoas deixou de participar. E eu defendo muito isso, que as pessoas saibam em quem votou, para vereador, para deputado estadual, para federal. E as sessões ordinárias são abertas ao público. Abertas ao público, que elas assistam, ó, como é que está o vereador que eu votei, que cobre, exige, ou o vereador que eu não votei, que eu sei muitas cobranças também das pessoas que não votaram em mim, faz parte do jogo político. Então, esse programa faz bem para a democracia, de poder falar de eleição, falar de leis, falar de como vai a prefeitura, quais são os projetos. A prefeitura, eu me orgulho muito de participar desse processo que veio com o Neto, agora com o Bruno, botou Salvador em outro patamar. Antigamente, nós tínhamos a questão de algumas indústrias, a indústria do cigarro lá embaixo, poucas coisas que deixou de ter. Então, talvez chegou o momento de, talvez, quem sabe, no PDDU, a gente buscar indústrias leves, indústrias sustentáveis, nessa região de Valéria, de Palestina, ali no CIA, que tem muita área. Vizinho Salvador, de Simões Filho ali já, né? Salvador está crescendo muito, então a gente está expandindo para o lado de lá, mas vamos expandir, talvez dando uma segunda oportunidade. Cidades como Fortaleza, você tem a indústria têxtil, você tem a indústria pesqueira. Salvador vive exclusivamente do turismo e do negócio. Olha que Salvador tem feito um esforço muito grande para poder atrair o público fora da estação, dentro da estação. A rede hoteleira é um exemplo muito claro disso, como Salvador tem crescido nesses últimos, sobretudo pós-pandemia. Mas eu penso que podemos avançar mais. A prefeitura está focada, você falou no Salvador Par, Fábio. Salvador Par tem buscado aí empreendimentos, negócios para a cidade. Salvador está na moda, mas precisamos, claro, crescer cada vez mais. Então, é importante de nós estarmos aqui falando. Eu estou aqui disposto a fazer esse debate com a vereadora Mas vamos fazer mesmo. da oposição. Acho que é importante a gente fazer esse diálogo, até porque... Porque vocês são duas pessoas educadas e vai ser um debate em altíssimo nível. Às vezes, quando a gente critica algumas ações do governo do Estado, aí eu já vi alguém falar, não, mas nós somos vereadores, não somos deputados. Mas quantos serviços o governo do Estado presta para a nossa capital? E como diria aquele amigo nosso, o que seria o azul se não fosse o amarelo, Pois né? é. O que seria do azul se não fosse o amarelo, Pois né, é. que bicho? Então, tem várias questões. Você a questão da Embasa, que presta um serviço de saneamento básico, a questão dos ferryboats, a questão da mobilidade urbana, que o governo do Estado também tem sua participação. Enfim, são uma série de questões. A segurança pública, Isso é importante que impacta também. de forma direta claro. aqui na nossa capital. Claro. E talvez, aqui já botando uma pimenta, talvez para mim é o principal fator que fez a nossa capital perder quase 400 mil habitantes. O povo está se picando, meu irmão, nossa capital por conta da violência. Tá se Isso é um ficando da fato. Bahia também, É. né? Porque muita gente não quer mais morar aqui, porque o interior também tá violento. Está violento, acabou aquela história de a gente dormir de porta aberta no interior. Não, esquece. Acabou, Bota a literalmente. cadeira na porta de É. casa 5 horas para conversar. E aí, não sei o quê, é uma situação não é verdade, porque tem governos, tem Estado Não, isso que é conseguiu verdade. reduzir os Isso é índices. verdade. É falta de capacidade política e técnica administrativa de um governo de 20 anos que realmente, e para finalizar, isso é só uma pimenta, a pimenta que você falou. Pro próximo. Pro próximo, a questão da regulação, né, minha gente? Tem Que- isso também. A gente não sabe quem matou o Det Hotman. Mas quem tá matando o povo na fila da regulação, a gente sabe que é o governo do PT aqui na Bahia. Kiki, muito obrigado, Kiki Bispo. Vamos encerrar pela ordem geográfica. Fábio Lima, muito obrigado pela presença, mais uma vez, pela sua contribuição sempre generosa e inteligente. Volte sempre, você vai voltar. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Kiki, pela presença. Matheus, vou falar para você que tá vendo a gente. Matheus falou muito, mas é assim. É porque aqui não é um programa de entrevista. Aqui é um bate-papo. A proposta é isso aqui mesmo. É um bate-papo entre amigos. Mas eu concordo que hoje eu falei mais do que o normal. Não, mas não tem problema, não. Você tem salvo-conduto, meu gordinho. Tô com a Viesco. Tá, Gabriel. Então eu queria agradecer a Matheus, a Rômulo, a Kiki, como eu falei, a turma da produção, a você que tá vendo a gente aí. E aí, como é que diz, Matheus, o povo da rede social? Curta, compartilha, comente, dê o joinha, tudo isso. Isso aí tudo você faz aí, viu, gente?
Obrigado. Rômulo Mota de Faro, muito obrigado, sempre com contribuições inteligentes, trazendo o debate em alto nível. Muito obrigado pelas suas contribuições. Você vai voltar, você volta sempre. Um abraço, um beijo e até sempre. Obrigado, Matheus, Fábio, vereador, você que vai está nos assistindo, nos ouvindo e dando essa moral. Muito obrigado, até a próxima. E antes da gente encerrar, tem os agradecimentos, mas vou fazer já já, minha querida Hilda Santa Rosa. Eu só quero deixar um recadinho aqui. Eu acho que a Câmara de Vereadores precisa, por tudo que nós falamos aqui, é uma casa bicentenária, não é? É uma casa que é a da mais velha, uma das mais velhas do Brasil. Sim. Nós nos formamos, e posso dizer isso de Rômulo também, como repórteres dentro da Câmara de Vereadores de Salvador. Os prêmios que ganhamos, graças a Deus, não foram prêmios conquistados. Eu tenho o Rômulo tem um. Eu tenho a honra de ter sido premiado na primeira edição. Pois é. Então, assim, Presidente Pedro Godinho. Isso. Nós fizemos nossa vida jornalística dentro da Câmara, cobrindo política. E é uma escola danada. Sim. E é preciso que a Casa Legislativa continue trazendo à luz esses debates com transparência, com seriedade, sim, sabe? Independentemente de quem esteja sentado na cadeira. A gente sabe que mandatos passam e a história fica, e o que você faz fica na história. Sim. Então, acho que é importante que a gente eleve cada dia mais o nome da Câmara de Vereadores de Salvador. É uma casa que eu sou verdadeiramente apaixonado. Hoje não estou lá na medida... gostaria de estar, mas a gente sabe que existem outras coisas, outros trabalhos, outras coisas. Sim. Mas eu gosto muito de lá, como o Rômulo gosta. Sempre que posso, vou. Né? A gente aprende demais. Então, lembrar que as sessões são abertas, que tem a TV Câmara para você se informar. As sessões ordinárias são transmitidas ao vivo na TV Câmara. Então é preciso que o povo também se interesse por política, como você disse. Acho muito importante e que a Câmara de Vereadores de Salvador continue nessa toada, trazendo as coisas importantes para serem debatidas. E sempre com muita seriedade, com muita clareza. É o que eu desejo mesmo me sentir hoje. Eu acho que vai completar o pacote que eu falei demais mesmo. Mas acho que é necessário fazer esse adendo da Câmara de Vereadores de Salvador. No mais, agradecer, Kiki. Muito obrigado. Boa sorte sempre. Os microfones aqui do Pinga Fogo, do Portal Mundo BA, estão abertos para você. Agradecer a Matheus, nosso querido, no comando das carrapetas. A Hilda Santa Rosa na produção. Agradecer a você pela audiência, pela paciência, pelo carinho. Curta, compartilhe, comente, acesse www.mundoba.com.br a qualquer hora do dia. Tem sempre informação lá para você. Não deixe de acessar, não é? E também não deixe de curtir esse episódio. Semana que vem tem mais um episódio saindo. Então, a gente conta com o seu carinho, com a sua audiência, sempre por aqui, guardado, resguardado e salvaguardado pela força de Deus. Tchau, um abraço, até a próxima.